Olá pessoal, tudo bem? No último vídeo, a gente viu que um corpo se movimentando perto do mínimo de um poço de potencial, a gente pode aproximar, se esses deslocamentos forem muito pequenos perto do mínimo, a um potencial harmônico, a uma função energia potencial harmônica. Mas que tipo de movimento é que esse corpo submetido a esse potencial harmônico vai realizar? Tá curiosa? Tá curioso? Segue aqui então que a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Bem, pessoal, para falar do movimento desse corpo, a gente precisa falar então do movimento harmônico. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. A gente pode aproximar a força a que está submetido um corpo perto desse mínimo desse potencial a uma força, se o problema for unidimensional, como a gente vem tratando até agora, né? A uma força que depende da posição apenas, em uma dimensão que vai ser f de x. Em torno do ponto de equilíbrio x0, a gente pode fazer uma expansão dessa força em uma série de Taylor, tá bom? E aí a gente vai ter aqui o termo constante, mais um termo de primeira ordem no deslocamento, onde eu estou assumindo já, desde agora, que x0 é igual a 0 metros, tá bom? Colocamos a origem sobre o ponto de mínimo desse potencial. Então aqui aparece a derivada segunda, calculada nesse ponto x igual a 0, do termo quadrático, um termo cúbico, e assim vai nessa série de Taylor. Bem, como esses deslocamentos são pequenos, nós vamos reter aqui somente até o termo de primeira ordem. Porém, o termo constante, que é a força calculada no ponto de mínimo, ela vai ser zero. Como a gente viu, ela é um ponto crítico, né? Um ponto de equilíbrio estável, e a força nesse ponto vai ser 0 newtons. Esse termo é uma constante, e que a gente vai associar ela a menos K, já que ela está associada a uma força restauradora, que ela vai sempre tender a levar novamente esse corpo para a posição de mínimo desse potencial. Aqui, reter o termo de primeira ordem é a mesma coisa do que fizemos no vídeo anterior, onde retemos o potencial até um termo de segunda ordem. Vale lembrar aqui que para forças conservativas, a força pode ser descrita como menos o gradiente dessa função energia potencial, né? Então, significa o mesmo. É a mesma aproximação que a gente está fazendo, só que agora para força. Essa expressão ela é conhecida como a lei de Hooke, tá bom? Hooke foi um filósofo físico britânico, né? Que dá-se a ele, né, a autoria da descoberta dessa força elástica, né? Da força de deformação dos corpos. Bem, a gente pode usar essa força elástica para modelar em diferentes contextos. O primeiro deles, e acho que é o mais aplicável assim no ensino, né, que a gente utiliza, é para corpos elásticos que sofrendo deformações. A gente assume um corpo elástico, um corpo no qual ele vai sofrer uma deformação, e uma vez que essa deformação, devido a uma força que está exercida sobre ele, cesse, ele retorna a sua força, a sua forma original, né? Bem, o corpo elástico, de certa forma, ela é uma boa aproximação dentro de uns limites, né? Dependendo dessa força que deforme o corpo, a deformação pode ser tal que o regime não pode mais ser um regime elástico, o corpo se deforma permanentemente, né? Aí entra em outros regimes, como o regime dúctil ou rúptil, se chegar até uma fratura desse corpo, né? Então serve para modelar pequenas deformações em um corpo, tá bom? Uma outra aproximação que a gente pode fazer também é para modelar o movimento de vibração de átomos em moléculas, né? Numa primeira aproximação, a gente pode assumir esse movimento vibratório dos átomos a partir de um potencial harmônico e utilizar assim a força, a lei de Hooke, para descrever esse movimento atômico nas moléculas, não é? Lembrando que são aproximações do que a gente está fazendo, tá bom? Dentro do contexto da física molecular, esse movimento de vibração dos átomos possui uma anamonicidade, né? O que é que isso vai fazer? Vai desviar o movimento desses átomos de um movimento harmônico, que a gente vai ver daqui a pouquinho quais são as características desse movimento harmônico. Vamos seguir então.
Precisamos encontrar uma solução para a equação de força aqui associada, né? Temos aqui a lei de Hooke, então, vamos partir dela, tá bom? E a gente vai definir uma constante, ômega zero ao quadrado, que vai ser dada pela razão entre a constante elástica da mola, K, e a massa desse corpo que está submetida a essa força elástica, não é? Bem, aqui eu tenho então que a derivada segunda vai ser igual a mais ômega zero ao quadrado vezes a solução x igual a zero. Como resolver esse problema, né? Essa equação ela é chamada também de equação do movimento harmônico simples, que é esse movimento que a gente está tentando descrever de uma partícula submetida a um potencial harmônico, né? Como é que a gente faz para encontrar então essa solução aqui? Antes de mais nada, a gente vai supor uma solução genérica do tipo exponencial, onde R aqui é uma constante a ser determinada, tá bom? Isso é uma das maneiras de você resolver equações diferenciais, né? Então vamos propor aqui uma solução que é um exponencial, onde R é uma constante e T é a minha variável independente, tá bom? Se a gente tomar a primeira derivada de x, a gente vai encontrar isso daqui, ó, a constante multiplicada por x de t. Se eu tomar a segunda derivada, vai aparecer a constante ao quadrado multiplicada por x de t. E assim, então, se eu substituir isso na equação do MHS, do movimento harmônico simples, eu encontro que r ao quadrado vezes x de t mais ômega zero ao quadrado vezes x de t é igual a zero, o que vai implicar em uma equação que deve ser satisfeita para que E elevado a RT seja uma solução do movimento harmônico simples. A equação é que R ao quadrado mais ômega zero ao quadrado tem que ser igual a zero. E isso só vai ser satisfeito se o ômega zero for um imaginário puro, tá bom? Ele tem que ser então um número imaginário puro, mais ou menos i ômega zero. Isso vai fornecer para nós duas soluções. E elevado a mais i ômega zero t e E elevado a menos i ômega zero t. Porém, a equação diferencial que nós estamos trabalhando aqui é uma equação diferencial linear. Então ela aceita como solução a combinação lineares de soluções desta equação diferencial. De forma que eu tenho essa solução geral aqui. Ó. A vezes E elevado a i ômega zero t mais B vezes E elevado a i menos i ômega zero t, onde A e B são constantes a serem determinadas para uma solução particular. Depende aqui das minhas condições iniciais, né? Tanto da velocidade quanto da posição inicial. Isso vai se resumir a um problema de condições iniciais, né? Que a gente precisa conhecer para determinar uma solução particular dessa equação. A gente pode assumir aqui que A, no caso, observe que minha solução é uma solução complexa, eu posso assumir que essa constante A, então, é um número complexo. E um número complexo pode ser dado pelo módulo vezes a exponencial de menos i vezes uma fase inicial aqui, não é? Onde a solução x de t vai ser dada por isso daqui. Ó. Eu tenho uma amplitude, esse A vai ficar conhecido como amplitude, a gente já vai ver, né? Vezes a exponencial de i, uma fase, que eu estou chamando aqui de ômega zero t menos φ, onde φ é a fase inicial, né? Vai ser a fase no instante t igual a zero dessa solução, desse problema, né? O mesmo a gente pode fazer para outra solução, epsilon menos i ômega zero t, tá bom? A gente pode tratar da mesma forma. Nós estamos pegando uma dessas soluções para tentar determinar, dentro dessa solução complexa, soluções reais do nosso problema, já que na física, né, a gente trata com quantidades, as quantidades mensuráveis, né, as quantidades que a gente pode medir, observar, são quantidades reais, né? Então, a gente vai atrás de uma solução real a partir dessa solução complexa que nós determinamos aqui. Vamos lá. Bem, a gente pode escrever um número complexo através dessa representação aqui, né? A exponencial complexa, na verdade, como um cosseno de um argumento mais i seno deste argumento, né? Onde o argumento aqui é a fase daquela solução que a gente viu. A EDO, novamente, é linear, e além de ser linear, ela é homogênea.
de tal forma que, se eu substituir essa solução na minha equação diferencial, eu vou ver que tanto a cosseno quanto a seno vão ser soluções reais da minha equação diferencial de segunda ordem para um movimento harmônico simples, tá bom? Então qualquer uma das duas soluções satisfaz, é boa, a gente pode utilizar qualquer uma delas. E se a gente observar com mais cuidado, a menos de uma defasagem de 90 graus aqui, essas soluções são as mesmas, né? Então a fase inicial é que vai definir aqui a solução, na verdade. A partir da solução a gente vai definir uma fase inicial que vai depender também de duas constantes, tanto φ quanto A, são constantes que vão ser determinadas a partir das minhas condições iniciais do problema, certo? Bem, de uma coisa a gente pode tirar. Uma solução cuja função horária é um cosseno ou um seno, esse movimento deve descrever um comportamento periódico, né? E esse período vai depender da frequência angular, que é o ômega zero daquela solução. Então, de primeira, a gente pode ver que dentro das características desse movimento harmônico, uma é que ele é um movimento oscilatório. Ele é oscilatório e tem um período bem definido. Ômega zero vezes esse período tem que ser igual a 2π, já que a partir de um período, essa fase ela volta ao seu valor original, repetindo o movimento, né? E o período vai ser dado então por 2π sobre ômega zero. Mas a gente viu lá no comecinho que esse ômega zero vai ser dado pela raiz de k sobre m, de tal forma que eu tenho que o período é 2π vezes a raiz de m sobre k. Uma outra coisa bastante interessante de se notar aqui é que no movimento harmônico simples, esse período ele independe da amplitude. Então, se eu pego um determinado corpo e faço um deslocamento A nele, e ele é submetido a um potencial harmônico, o período dele vai ser o mesmo de um corpo que, se eu pegar, por exemplo, um deslocamento 2A e abandoná-lo. A frequência de oscilação aí, o período de oscilação, vai ser independente dessa amplitude que o movimento tinha no seu início, tá bom? Bem, pessoal, hoje a gente falou sobre movimento harmônico simples, em particular, né, sobre oscilador harmônico, que seria o objeto modelo que é submetido a esse potencial harmônico, né? Analisamos como é que seria esse movimento, determinamos uma solução geral, e a partir das condições iniciais a gente pode determinar soluções particulares, determinando, por exemplo, a amplitude do movimento, não é? E a sua fase inicial, φ. Tem muito mais coisa para a gente falar ainda sobre esse oscilador. E é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, né? Espero que você tenha curtido esse. Nos vemos nos próximos e até lá!